Existe um livro de um teórico finlandês chamado Pekka Innanen. Ele escreveu um livro sobre o hacker, que eu acho interessantíssimo, porque ele fala o hacker é a aristocracia da era cibernética. Mas aristocracia no sentido, não num sentido de classe social, que é como é pensada a aristocracia, mas no sentido primeiro da palavra aristocracia, que era os aristó e os melhores, os que estão sacando mais, os que estão mais capacitados a lidar com o mundo no qual eles estão vivendo. Nesse sentido, eu acho que os hackers são os aristocratas desse mundo da avalanche tecnológica. Eles estão mudando uma série de padrões e de parâmetros. A política não pode ser pensada mais da mesma maneira depois que teve Assange, que teve Bradley Manning, que teve Snowden. Ela não pode mais ser pensada da mesma maneira. Porque a própria maneira de pensar a política mudou com a abertura da caixa do segredo da política. Então, o que os hackers fizeram? Os hackers, de certo modo, devolveram para, digamos, desvendaram no plano político o que aconteceu, e numa escala global que eles fizeram isso. Né? Não foi num lugar determinado, e também não foi para um grupo determinado ou para uma classe social determinada, foi para todos os povos do planeta, porque todo mundo está dentro dessa história. Né? Então, a gente tem aí, por exemplo, do ponto de vista, eu considero, do ponto de vista política, para mim existe política antes e depois do Snowden. Então, do ponto de vista da política, para mim é por aí. Do ponto de vista da arte, eu acho que há uma, digamos, de certa maneira, o hacker é um sujeito que trabalha com criação e invenção. Digamos, o artista em geral ele trabalha com criação, o tecnólogo trabalha com invenção. Né? Que há uma certa diferença entre esses termos. O hacker, de certa maneira, ele trabalha com as duas, opera com criação e com invenção, porque, de certo modo, ele cria uma situação nova no que ele faz. Né? E ele cria, porque ele mexe justamente com a lógica de funcionar das coisas. Né? E ao mexer com a lógica de funcionar, ele põe outros atores dentro do processo, ele próprio já é um ator totalmente novo dentro dos processos, e ele quebra os parâmetros, ele acaba com as oposições tradicionais que orientavam a nossa maneira de pensar.